padre. Bom dia. Bom dia. Me escuta bem? Sua bênção. Deus abençoe. Bom, Tudo bem? espera. Me escuta bem também? Ótimo. Um Dá um solzão aqui. minutinho só para o pessoal entrar aqui. A gente começa a falar um pouquinho do Tá ótimo. projeto. E por que que eu trouxe o senhor? Tá Enquanto tudo isso, bem aí? café. Tá tudo bem. Buongiorno. Ci sono alcuni italiani. Tem alguns italianos aqui, ó. Maravilha. Buongiorno, Fra Pietro. Pois é, lá na Itália agora são 16 horas. 16, né? São 5 horas de diferença, não 5 é? horas de diferença. Não, 5 são horas de 4 horas diferença. da tarde. Aí. É um Tudo bem, horário então. bom, né? O pessoal poder participar com o senhor. É um horário bom, é um horário bom. É um horário bom. Então, vamos falar um pouquinho, né? Padre, primeiramente te agradeço pelo senhor estar aqui conosco, né? O senhor já é o nosso quarto convidado, né? Tem sido bem legal, a resposta do pessoal tem sido boa, né? Porque, não liguem, eu tô aqui perto da minha rua, então se passar um carro do ovo, alguém gritando, é a minha rua. Aqui Então, estou em Brás de Pina, né? Então eu é digo o o mesmo. mesmo. Então, já é a quarta live que a gente está fazendo, o pessoal, né, teve uma resposta boa, tem gostado. E o padre sempre tem algo a acrescentar, né? As pessoas sempre têm algo a acrescentar, mas o padre em específico, ele sempre tem boas experiências para trazer para nós, né? E aí, pessoal, bom dia a todos que estão participando, o pessoal ainda está entrando, né? Eu acho bacana, tenho achado bacana que tem gente vendo as nossas lives fazendo comida, fazendo outras coisas, né? Porque é bem perto do almoço, então a participação do pessoal é bem bacana. Enfim, vamos começar, né? Hoje, gente, eu tô aqui com o padre Rafael Siqueira, né? Me corrija se eu estiver errada, né? Sua origem é São Benedito, em Pilares, Pilares, não é isso? O senhor Paranazinho. Isso. já foi pároco da paróquia São Vicente de Paulo, em Vicente. Vicente de Carvalho, não é isso? E hoje o Exato. senhor estuda em Roma, né? História da Isso. igreja. Isso. Hoje, Isso. a minha função na igreja é ser estudante na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Uhum. Para começar, antes, né, o pessoal está entrando, não sei se tem alguém aí, queria dar um alô, um tchau a todos os coroinhas, cerimoniários, acólitos, porque hoje também é dia deles, né? Hoje é dia de São Domingos Sávio, Um então domingo estágio. é um co-padroeiro, né? Tem o padroeiro principal, que é o São Tarcísio, mas também hoje, né, hoje é dia de São Domingos Sávio, que era salesiano, se tem algum salesiano aí também, né, um salve especial. Então, é isso. Deus abençoe, pessoal pedindo bênção. Bacana. Bom dia, Andréia. Bom dia, pessoal que está entrando aí. O senhor fez agora dia 14, 8 anos de padre, né? Passa rápido, Exatamente. né? Passa rápido, desculpa, porque é café, senão a gente passa Não mal. tem problema não. Passa Passa bem rápido, rapidinho. né? 8 anos. O meu pároco já está com 6. Passa rapidinho mesmo. Padre, então a gente vai falar um pouquinho da sua história dentro desse estudo, né? Por que que o senhor foi para fora para estudar, porque o senhor foi para Roma estudar. Se eu não me engano, o senhor também fez uma passagem breve nos Estados Unidos também, não? Ou Vou, não tem nada a vou ver? explicar essa questão dos Estados Tá, a gente Unidos chega aí. lá nos. Mas só Bota para aí. só para eu lembrar se era isso mesmo que se eu estava enganada. Não, não, não. Não está O enganada, Breno mas disse que o Breno disse que o senhor é um padre famoso, viu? eu não sou, não. Tenho nem 5.000 pessoas no Instagram, que isso é famoso onde? Muito bem. Então, eu queria começar de trás para frente, né, para a gente entender um pouquinho o que o senhor hoje faz em Roma, estudando, né, como estudante lá, e por que o senhor resolveu estudar a história da igreja, né? Bom, primeira coisa, acho que o pessoal tem que entender porque os padres eles vão para Roma estudar, né? Porque muita gente até glamoriza, por que os padres estudam em Roma? Ou estar em Roma é um privilégio, de certa maneira mas existiu todo um plano da igreja com relação a mandar os padres para Roma. E não é somente, a gente está lá somente a passeio ou somente para adquirir cultura, porque cultura a gente tem em qualquer lugar. Uhum. Mas isso tudo começou dos padres irem para Roma de um modo muito mais forte
no século XIX. Né? Por quê? O que aconteceu? Depois da Revolução Francesa, né, um pouco de história, depois da Revolução Francesa, os governos seculares começaram a dar as costas para a igreja. E aí a igreja não tinha mais a proteção do Estado, né? Não só nos países da Europa, mas aqui na América também. Os países estavam começando, as repúblicas que estavam nascendo, até motivadas pela Revolução Francesa e pela Revolução Americana, estavam, digamos assim, já nascendo secularizadas. E, concomitantemente a isso, a igreja foi perdendo um território físico. Não sei se vocês sabem aí, quem está vendo, mas o Papa já foi um senhor de terra, já foi um chefe de Estado mesmo, não como é o Vaticano hoje, mas de uma porção considerável da Itália, entende? Muita gente acha que às vezes quando pensa na história, e por exemplo no tempo do descobrimento do Brasil, no século XVI, parte da Itália central, né, hoje o que é a Úmbria, parte do que é um pouco ali o Abruzzi, aquilo era o Estado Pontifício. Era o país do Papa mesmo, não é que era só uma coisa como é o Vaticano hoje, um bairro pequeno. Não, era um pedaço grande de terra. Com isso, o Papa foi perdendo espaço no cenário internacional. Então, o que a igreja do século XIX para cá começou a fazer? Começou a uniformizar o clero. A gente vê os padres hoje todos iguaizinhos, vestindo preto e rezando igual, e a gente acha que sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. Por exemplo, um ex-coronha meu ficou escandalizado essa semana porque eu disse que São João Maria Vianney nunca celebrou a missa de São Pio V. Aí ele, mas como não? Porque não era já depois do Concílio de Trento? Eu falei, não, mas ele celebrava o rito galicano, mais especificamente o rito da Diocese de Leão, rito lionese. Então, não havia uma uniformidade. Quando começou o cenário mundial a mudar, a igreja começou a uniformizar o seu clero. E aí começaram a nascer os colégios romanos, os colégios, e aí, claro, existiu já o colégio romano dos jesuítas, mas o que são os colégios romanos? Porque, por exemplo, quando eu digo que moro no Colégio Pio Brasileiro, as pessoas perguntam assim, o senhor estuda no Colégio Pio Brasileiro? Não, eu não estudo no Colégio Pio Brasileiro. O colégio americano, o colégio brasileiro, o colégio espanhol, é a ideia original da palavra colégio, né? Coligado, né? Aqueles que estão coligados. E a ideia nasceu, como eu disse, no século XIX, para que o Papa, para que a Igreja não perdesse com essa secularização, digamos assim, o seu raio de influência, não no sentido negativo. Quando a gente fala dessas coisas, as pessoas pensam logo no sentido negativo, né? Mas no sentido positivo. Não perdesse o seu raio de influência. Então, por exemplo, nasceu nesse tempo o Colégio Pio Latino para os padres da América Latina. E não somente... É isso que o senhor estuda? Não. É isso onde o senhor fica? Não. Não, eu moro... Então, só para entender. Beleza. Aqui na América, nós temos, acho que 5 colégios. Temos o Colégio Pio Brasileiro, Pio Latino, temos o Colégio Americano, norte-americano, temos o Colégio Canadense, somos 6. Colégio Mexicano, Colégio Brasileiro e Colégio Argentino. E os outros moram no Colégio Pio Latino. Então, a ideia também não era somente que o clero fosse uniformizado, mas quanto fosse fiel ao Papa. Entende? Era uma ideia de que eu indo para Roma e morando ali perto e convivendo com a Cúria Romana, convivendo naquele ambiente romano, eu me tornasse também um padre romano. Nasce nesse tempo, é o que eles chamam em historiografia de ideal do préter romano, do padre romano, ideal do padre romano. Não é o padre que mora em Roma, mas é um padre formado na forma de Roma. Entende? E aí o que acontece nesse tempo? A ideia também era que não somente os padres fossem estudar em Roma, mas quanto que os bispos do mundo inteiro fossem preferencialmente eleitos daqueles que tivessem estudado em Roma. Porque aí
eles manteriam a fidelidade ao Papa, porque, como eu disse, a gente estava vivendo um tempo de grandes revoluções, de gente que se revoltava contra a igreja, de gente que se... enfim, até a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, eles tentaram acabar com... O Eduardo falou assim, cadê? Tentaram acabar com o celibato, por exemplo, na Câmara de Deputados, um padre tentou fazer isso. Então, se eles tivessem pessoas que fossem fiéis ao Papa, eles não teriam esse problema. Então, por isso que eu estudo em Roma, por isso que outros padres estudam em Roma, porque nasceu desse ideal de formar pessoas que tivessem essa cabeça romana e essa fidelidade ao Papa. Dou até um exemplo concreto. Aqui o Dom Antônio Macedo da Costa, do século XIX, o pessoal geralmente que gosta, estuda história, sobretudo o pessoal que gosta da história do Brasil Império, da parte do Brasil Império, conhece. Quando teve a polêmica, né, junto à maçonaria, ele ficou do lado do Papa, e ele foi um que estudou na Gregoriana, como eu. Então ele tinha fidelidade não ao governo aqui, mas ele tinha fidelidade ao governo lá, que agora não tinha mais um território, mas agora tinha uma outra coisa, uma influência, digamos assim, uma boa influência sobre a igreja. Então, por isso que eu estudo lá. E os colégios nacionais também nascem de uma tentativa de, por exemplo, que nós estudemos em Roma, mas que nós não percamos muito a nossa identidade nacional, né? Ou seja, você já está num país estrangeiro, já está numa terra estrangeira, que você não quer estar porque... Não no sentido de que eu não gosto de morar em Roma, mas a gente não está lá por causa da Itália. A gente está lá por causa da Santa Sé, que é ali. Então, que a gente não perca também os vínculos com os nossos. Aí é a ideia dos colégios nacionais. Então, você vai em Roma, não é que as pessoas elas estudam nesses colégios, as pessoas estudam nas universidades romanas. Gregoriana, Lateranense, Urbaniana... Mas elas moram nos colégios. Então, sei lá, tem o colégio espanhol, tem o colégio francês, tem o colégio português, e por aí vai. E alguns outros que não têm colégios, moram nos colégios do seu grupo cultural. Por exemplo, no nosso colégio, no colégio brasileiro, nós temos padres de Cabo Verde, né, que falam português também. Então... também foram colonizados pelos portugueses. No colégio português, você tem padres de Angola também, que é a mesma língua. No colégio francês, você tem padres que são da francofonia, e por aí vai. E tem um colégio mais... Sim. Dentro desses colégios, que aí o colégio é muito cultural, né? De acordo com o que o senhor falou aí. O senhor mesmo assim sentiu dificuldade em estar nesses colégios? Mesmo tendo a mesma cultura ali? Então, no nosso caso de Brasil, é muito complicado, porque a gente tem Brasis, né? A gente tem Brasis. É um Brasil dentro de vários Brasil dentro do mesmo Brasil. E aí, por exemplo, acho que os outros colégios, talvez o colégio americano passe pela mesma coisa, porque eles também, eu reparo que entre eles também tem isso, porque os Estados Unidos é um país grande, e eles também têm muitas culturas dentro do mesmo país. Mas eu reparo, foi um choque para mim, porque a gente pensa com cabeça de carioca, né? E aí a gente acha que o Brasil é o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, o Brasil não é o Rio de Janeiro. Não é. Assim, então, teve um choque cultural, sim. Eu acho que teve um choque cultural mais forte com os irmãos, os compatriotas, os connazionali, como diziam os italianos, do que com os outros, com os estrangeiros, porque eu já esperava, né, os estrangeiros, assim, o choque cultural. Por exemplo, a gente fala alto, né? A gente fala gritando, né? Carioca fala gritando. Fala. Tem um amigo seu bem aqui na minha frente, chama Eduardo Campos, conhece? Ele tá fazendo making off. Esse fala mesmo alto. Ele tá. E se irrita aí que ele fala mesmo. Ele tá fazendo making off. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente chega falando alto lá. E aí, por exemplo, o povo de Minas fala super baixo. Não sei se tem alguém de Minas aí. O povo de Minas fala super baixo. E aí a gente chega falando alto. A gente fala muita gíria, né? Carioca fala muita gíria. Mesmo o padre, né? A gente fala muita gíria. Aí a gente chega, as pessoas não falam gírias. E a gíria do povo do Nordeste não é a gíria do povo do Sul. Então eu fui notando, por exemplo, que... Por exemplo, quando você chega
no Colégio Pio Brasileiro, as pessoas elas sentam mais ou menos por grupos culturais também. Então tem a mesa do povo do Sul, tem a mesa do povo do Nordeste. O povo da minha mesa, nós éramos de Minas, Rio, São Paulo e Norte do Paraná. O povo do Sudeste. Então as pessoas vão sentando. Pois é. É uma reprodução. O A Pio é uma panelinha do reprodução. Sudeste, Sim, a panelinha do... do Centro-Oeste. Centro-Oeste. O Muito Pio é uma bom. reprodução menor do que são os colégios de Roma, assim, porque nós somos muito multicultural, né? Muito. Multiétnicos e multiculturais e é isso. Então foi um choque realmente para mim, assim, adaptar. Imagina, até porque o carioca ele é muito espontâneo, né? Ele Sim, pega, sim. ele faz amizade e tudo. Por exemplo, o pessoal do Sul já não é assim, né? O meu pai mora no Não. Sul e eu vejo a grande dificuldade de você fazer amigos. O carioca ele tem muita facilidade da amizade, né? E aí realmente deve ter tido esse encontro aí contigo. Sim, sim, sim. Por exemplo, a gente vai mais assim com o povo do Nordeste, eu acho, né? E, por exemplo, sobretudo carioca O com Antônio falou que na matéria Eclésia é a mesma coisa, viu? Não preciso ir para Roma. mesma coisa, mesma coisa. Por exemplo, o carioca vai muito com baiano ou pernambucano, né? A gente vai, depende, assim, também tem isso, né? A gente tem muita afinidade com o povo de Pernambuco, com o povo da Bahia, tem também isso também, né? Mas ao O mesmo senhor tempo é está lá bom. desde, o senhor tá lá desde 2017. 2017, né? 2017. E tem mais um ano? São mais quanto tempo ainda que o senhor vai estar lá Olha, eu já parei de contar, estudando? porque o coronavírus, ele me atrapalhou. Se não tivesse coronavírus, né? Então, porque era para eu me formar agora em julho, o meu mestrado, né? Mas o coronavírus, ele me atrapalhou, porque eu não tenho a biblioteca, né? Eu vim corrido, eu vim fugido praticamente com uma mala de mão. Né? A situação, o Nós vamos falar pessoal... sobre isso mais um pouquinho Vamos na falar. frente. As pessoas, Ele... elas estão brincando, mas eu vim assim. Então, assim, eu não sei como vou me formar. Acredita. Provavelmente em setembro ou em março do outro ano, né? Muito bem, Então vou entendi. jogando para O senhor frente um pouco. pretende ficar, fazer mais alguma, vai estudar mais alguma coisa ou pretende voltar? Então, eu E depende pretendo... do senhor isso? Não. Depende do Ou sim? cardeal. É, entendi. Mas o plano do cardeal é que nós façamos o doutorado também. O plano inicial, né? Não sei se a coisa vai mudar aí, mas o plano inicial é que nós façamos o doutorado. Então, eu fico para o doutorado, praticamente, e eu queria fazer o curso, tem uma escola de arquivista no Vaticano. Escola de arquivistas. E esse Mas curso... o doutorado vai ser em história? Não. O senhor pode História da fazer igreja. outra história da igreja. Não, A não gosto de Luciana outra está coisa, perguntando não. se quando o senhor voltar para o Brasil, o senhor leciona. Leciono, leciono. E por isso eu boto essas coisas na internet. O pessoal aí da Clarion aí, veja, por favor, depois meus vídeos que eu faço com tanto carinho, fico preparando aqui, Eu editando, vi. Eu vi São entendeu? Jorge, eu vi história do. Domenico Ai, Einaudi, gente, porque se chama isso. domingo. Eu vi, Ontem eu eu fui soltei ontem eu soltei muito importante para a gente sobre a história do Brasil, que o Papa Leão XIII lançou uma encíclica para o povo brasileiro, datada de 5 de maio, isso ontem, de 1888, falando sobre... Olha aí alguém falando que eu vou ceder o cardeal Tolentino, mas nem que eu quisesse, aquele homem é muito inteligente. Tolentino é o cardeal português, né? E é o cardeal que é bibliotecário, ele cuida dos arquivos vaticanos. Ele é um poeta, depois você procure, cardeal Tolentino Mendonça. Aquele homem é uma sumidade, ama o Brasil, é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Enfim, então o nosso cardeal, assim, chegado, porque ele é português, então fala a mesma língua. Mas alguém tirou o fio da meada do que eu estava falando. que eu estava É, falando. Ah, sim, do vídeo. Então, o que sim. acontece? Poucas pessoas sabem, mas o Papa Leão XIII lançou uma carta contra a escravidão, né? E nessa carta ele fala da princesa Isabel, fala bem da princesa Isabel, né? Que ele tem notícias de que ela é empenhada na causa abolicionista, fala da necessidade de educação no Brasil. Olha, gente, olha só como é que a gente é atrasado. Em 1888, o Papa já falava que sabia da necessidade da educação no Brasil. Enfim, enfim, é muito importante. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar é que essa carta está no site do Vaticano e tem em português, e tem, minto. Tem em italiano e inglês, mas não tem em português.
Ou seja, porque o povo brasileiro é desinteressado de história. Desinteressado, senão já tinha lançado em português, né? Sim, sim, Mas, porque é interessada mas pra gente. engraçado, padre, que às vezes eu estou fazendo teologia também, né? Se não fosse coronavírus, eu também formava esse ano em bacharel. E o tempo que eu Fazendo tenho onde? estudado, eu estou fazendo pela Uninter. O padre Tiago, meu diretor, que Ah, é seu sim. amigo, Acho que né? ele faz lá também. Me indicou. Eu acho que ele faz geografia, se eu não me engano, né? Então, assim, o que eu acho interessante é porque é muita informação, né? A igreja, ela tem muita informação. E é uma pena que os cristãos católicos, eles não procuram essas informações, porque é uma sucessão de informação, eu digo até que é inesgotável. Você, de repente, durante uma vida, não vai conseguir estudar tanto da igreja, de tanta informação que tem, isso em todos os setores, né? Ontem a gente falava de Maria com o padre Mateus. Cara, existe um mestrado de Mariologia, existe, né, uma matéria só de Maria, e não é em uma hora que nós vamos esgotar o tema de Maria, mas muita gente não sabe muita coisa ainda sobre Maria, né? E isso só de Maria. A gente estava falando de história da igreja, a gente pode falar de todos os outros assuntos, e os cristãos católicos, eles não conhecem. Infelizmente, essas informações que são tão valiosas, a gente não tem essa porque nós não procuramos. Não é porque não é acessível, é porque nós não procuramos. E a história da igreja, bom, você acho, perguntou no início por que história da igreja. Eu sou apaixonado por essa disciplina, né? Eu acho que se eu fosse fazer, por exemplo, eu admiro quem faz teologia dogmática, porque eu acho muito difícil. Por exemplo, você, como você está estudando, é uma ciência, ou seja, você tem que produzir conhecimento, mas como é que você vai produzir conhecimento de algo que é eterno, que é imutável? Então, assim, quem consegue fazer isso, para mim, é um grande artista no sentido positivo da palavra artista, é uma arte mesmo. E a história eu gosto porque, bom, eu sempre fui na escola de história, geografia, inglês, português, sempre fui dessa área, né? Você me pede fazer conta, igual o menininho lá do Luciano que faz, sei lá, 27 mais 42, eu não sei, rápido, é uma conta básica, mas assim, não me pergunte. E é importante a história da igreja porque muita gente, sobretudo, como você disse, o povo católico, tem sempre uma ideia de que a igreja sempre foi aquilo que é agora. Né? Sempre foi cristalizado assim. Por exemplo, essa história do Papa ter um controle sobre todo o mundo católico. Não era assim. Não era assim. Quem mandava na igreja em alguns lugares era o rei, não era o Papa. O Papa vai passar a mandar no século XIX. Então, por exemplo, nomear os bispos, o Papa vai nomear bispo na França no século XX. Então, assim, as pessoas acham que o Papa sempre teve... O Papa sempre teve que confirmar. Agora, o modelo de igreja, ele vai mudando com o tempo. Ele vai mudando com o tempo. Ele não é esse modelo cristalizado que nós temos. Então, por exemplo, a coisa que tem muito hoje que o pessoal fala, né, que tem até a brincadeira, tem até o meme, né, entre os católicos, a culpa é do concílio. A culpa é do concílio. Você vai estudar a história da igreja, você vai ver que os erros são sempre os mesmos, porque o ser humano não mudou. Entende? E pessoal, mas escândalo sexual. Me desculpa, assim, vai olhar a história da igreja, por exemplo, tempo do descobrimento, os papas. Então as pessoas acham que a coisa nasceu ontem, né? As coisas nasceram ontem, né? Seja aquilo bom ou aquilo que não é tão bom. Então por isso é importante estudar a história. Até para a gente conhecer a nossa identidade. E as regras e leis, elas vão acontecendo ao tempo, elas vão sendo firmadas ao tempo do que as coisas vão acontecendo, né? A regra não surge porque não existiu aquela situação, ela existiu porque aquela situação aconteceu e precisou fazer uma regra para que aquilo não fosse algo exagerado, né? Isso num geral, seja dentro da igreja, seja fora, né? Seja para o mundo. Enfim, padre, a gente já está com quase meia hora só para a gente conseguir conversar um pouquinho mais. Padre, me explica uma coisa. Quantos cursos tem hoje que o padre pode fazer em Roma? Bom, são muitos. Muito. Os principais, assim, que as pessoas vão estudar mais em Roma, teologia dogmática, obviamente, teologia fundamental, direito canônico, comunicação, história da igreja, liturgia, espiritualidade,
enfim, São os que catequese, mais sabem, catequese. né? São muitos Os que cursos. mais, né? Bens E culturais. Bens hoje culturais, bens culturais. tem a noção de quantos padres brasileiros lá estudam hoje? Olha, são muitos, porque no nosso colégio somos Antes do cerca de. coronavírus, né? Pois é, nós somos cerca de 80 no colégio. Né? Somos cerca de 80. Mas tem os religiosos, né? Tem vários religiosos brasileiros que moram com suas comunidades. Hoje mesmo estava conversando com um salesiano, né? Porque brasileiro, como eu disse, dia de São Domingos Sávio, e aí, enfim, estava conversando com esse salesiano, então tem, sei lá, agostinianos, conheço agostinianos brasileiros. Não sei se você conhece o Frei Vitor da Pavuna, ele era meu amigo lá, então conhece. Ele era meu colega de universidade, né? Então, estudava na Gregoriana também. Mas não morava no Pio, morava com a comunidade dele, num ponto super privilegiado de Roma, na Via del Corso. Enfim, não sei se já foi. Pela sua cara maravilhosa. É ótimo, bateu até uma inveja aqui, não é ótimo. É entre o altar da pátria e a Piazza del Popolo. Sei lá, seria tipo morar, não sei, seria tipo morar na Vieira Solto. É uma coisa assim, é nesse nível aí. Arrasou. É nesse nível. Arrasou. Pois é. E aí, o que acontece? Somos muitos, e tem padres diocesanos, por exemplo, que vão morar em outros colégios por N motivos. Por exemplo, o padre Antônio Augusto, polêmico aí das redes, aí que todo mundo conhece, meu amigo, eu posso falar isso porque é meu amigo pessoal. Então ele não mora conosco, ele mora com o Opus Dei. Então, ele assim, tem vários padres que moram fora, né? Por exemplo, o padre Arnaldo, um tempo muito curto, morou numa paróquia. Mas aí ele voltou para o colégio, porque, enfim, por N motivos. Depois o padre Jefferson também mora numa paróquia, que é da nossa arquidiocese, não mora no colégio, mora numa paróquia. O padre Crisônio mora num colégio chamado Caprânica, que é um colégio da diocese de Roma. Então, não é que todos os padres moram conosco, né? Então, é difícil saber quantos padres brasileiros nós temos em Roma. Entendi. Não, Mesmo tranquilo. porque uma coisa que é importante dizer, que eu tinha preparado também para dizer, é que nem todo padre que vai para Roma está estudando. Alguns padres estão trabalhando. E, por exemplo, nós temos dois da nossa diocese, que é o Monsenhor Bruno Lins e o padre Fábio Freitas. O Monsenhor Bruno Lins trabalha estreitamente ali com o Papa, né? De falar assim, como eu estou falando com você. Trabalha na Secretaria de Estado e o padre Fábio de Freitas trabalha na Congregação para o Clero. Então, esses dois também estão em Roma. E é uma outra coisa que um padre pode fazer em Roma também, que é trabalhar. Ou trabalhar na diplomacia, é muito comum isso também. Trabalhar na diplomacia. Entendi. Como é que o senhor vê daqui, não sei, uns 10 anos, esses seus estudos, porém, como o senhor se vê daqui a 10 anos e como esses estudos podem te ajudar, né? Tanto de conhecimento de cultura, né, de contar com outras pessoas, quanto a próprio estudo mesmo que hoje tu está fazendo. Até porque se o senhor fizer também o doutorado, daqui a 10 anos vai dar certinho, né? Dá certo? Não, eu já estou aqui, já estou de volta. Pois é, olha, que pergunta, hein? Pergunta difícil, mas vou responder. Daqui a 10 anos, é porque as coisas na igreja, você de igreja você sabe, né? As coisas na igreja não tem planejamento, mas não tem, né? Se planeja, mas é só um padre morrer para começar o troca-troca, né? Assim, a dança da cadeira, né? Basta um padre velho falecer e aí pronto. Aí um que vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para fulano, enfim. Mas eu penso em, sei lá, tá numa paróquia aqui, ou como vigário, como pároco, espero como pároco, e depois lecionando. O Eduardo tá aqui falando que eu vou fazer canal no YouTube. Não vou fazer canal no YouTube não, gente. Ele tá falando que eu vou fazer canal no YouTube. O senhor tá com saudade do seu povo de São Vicente? Tô com saudade. E sobretudo quando chega assim nessas celebrações, né? Quando chega na Semana Santa. E é bom até o senhor falar sobre celebração, que eu já tinha colocado. Eu ia falar do Papa, mas a gente volta do Papa depois. Vamos falar logo da Semana Santa. O senhor veio, acho que uns 20 dias ou 15 dias antes, né, da Semana Santa, se eu não me engano. Isso. E aí o senhor ficou em quarentena, né? Ficou longe do pessoal, teve que ficar sozinho com o padre, para ficar em quarentena mesmo, para saber se vocês estavam vindo da Itália. Né? E aí é uma pergunta interessante, né? Os senhores vieram por conta própria, foi o cardeal que mandou os senhores vierem, ou foi o próprio Vaticano, próprio Roma, né, que falou assim, não, é melhor vocês irem para casa. Né? Como se sucedeu essa volta
Como é que foi para vocês ficarem 14 dias lá em quarentena? Eu quero só avisar vocês que se eu pegar coronavírus, eu não trouxe da Itália, eu peguei aqui. Por que estou dizendo isso? Então, foi o seguinte. Quando começou essa coisa que vai fechar o aeroporto, vão fechar os aeroportos, vai ter lockdown, a Itália vai fechar, eu já viria para cá, para a Semana Santa. Eu e o Padre Augusto, nós já viríamos, né, para a Semana Santa, para Páscoa, para ficar com a família, enfim. Passaria aqui 15 dias. Os meus planos eram ir a Brasília, porque lá tem a nunciatura e eu estou fazendo uma pesquisa da relação diplomática entre o Brasil e a Santa Sé. Então, meu plano era vir para cá e passar a Semana Santa, mas também ir a Brasília. Minha irmã mora lá. E, enfim, quando começou essa coisa de vai fechar, eu e o Padre Augusto, a gente começou, olha, então já que a gente vai embora, vamos adiantar esse negócio. Porque as universidades já não estavam mais tendo aula. Já tinha fechado tudo. A coisa lá, Tati, em Roma foi muito rápida, assim. Foi muito rápido. Porque primeiro, esse problema de coronavírus é só no norte, né? Então a coisa ficava só no norte. Depois, assim, de um dia para o outro já não podia mais viajar para o norte. Quem viajasse para o norte tinha que avisar. Quem não avisasse pagaria multa ou seria preso. A coisa na Itália caminhou nesse aspecto, assim. E de um dia para o outro tinha que andar em Roma, por exemplo, com uma declaração. Né? Aqui no Brasil não chegou a esse ponto, mas na Europa, em alguns países, por exemplo, na Espanha, na Itália, você pode andar na rua com uma declaração de que você não está doente. E se você estiver, você paga a multa ou vai preso. Então a coisa começou, o cerco começou a apertar. Nisso a gente avisou, né, ao Dom Roque, que é o bispo responsável pelos padres e estudantes no exterior, não só em Roma, não sei se vocês sabem, mas temos padres e estudantes em outros lugares também, temos na França, na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos, temos também. Então, o Dom Roque falou assim, olha, vamos então decidir aqui o que a gente vai fazer com vocês. E aí levou ao cardeal, o cardeal queria que voltássemos, né? Ele pediu que voltássemos. Um dos padres até gostaria de ficar um pouco mais, para concluir um ciclo, o cardeal falou, não, senhor, você vai voltar. Então a gente voltou por uma opção do cardeal mesmo. E a preocupação dele nós temos o chamado IB2. O que é IB2? É Itália, Brasília, Due. É um acordo sanitário entre o Brasil e a Itália, que qualquer cidadão brasileiro pode ser atendido no sistema público italiano e qualquer cidadão italiano pode ser atendido no sistema público brasileiro. É claro que atendido para emergência, né? Acontece que lá na Itália eles já estavam na parte da opção, né? Quer dizer, vou atender você e não vou atender você porque estava nesse nível já. E aí imagina, né? Estrangeiro, é padre, gente. Tirem da cabeça essa ideia que a Itália, o povo é catolicíssimo. Não é. Tem lá um anticlericalismo pior do que no Brasil. Você não xinga padre na rua no Brasil, né? Em alguns lugares da Itália, sim. Você anda com veste clerical, as pessoas te xingam. Nunca aconteceu comigo, senão eu responderia. Claro, não xingaria de volta, mas tá falando o quê? Enfim. Mas, falando sério, a gente não sabia a extensão do plano sanitário. O Dom Roque passou isso pra gente. Ele falou assim, nós estamos preocupados porque a gente não sabe se esse plano sanitário cobre isso, uma internação. E uma opção entre... Lá na Itália... Os italianos, eles são muito gente boa, tá? Mas lá na Itália é assim, é italiano primeiro. Tá? Não Sim. É como no Brasil... Entre um brasileiro e um italiano, vai escolher o italiano. A gente não sabe, mas assim, passou pela nossa cabeça. Porque, por exemplo, não é como no Brasil. O brasileiro vê o estrangeiro, sobretudo da Europa, né? Sobretudo dos países Europa e eurodescendentes. O brasileiro faz tudo pelo estrangeiro. Na Europa não é assim. Entende? Não é assim. Na Itália, o italiano vem em primeiro lugar. Não por lei, mas assim, é um costume. Né? Quem mora na Itália, já foi à Itália, sabe do que eu estou dizendo. Né? Não estou falando mal dos italianos, é só uma característica. Né? Uma característica do povo italiano. Eles vão se preocupar com eles primeiro. E aí, pronto. Dom Aurélio falou assim, olha, vocês podem até pegar o coronavírus aqui, porque todo mundo está passível a acontecer isso, mas se vocês vierem para cá, vocês vão ter assistência, né? Vocês vão ter assistência da arquidiocese.
e tal. Então, ele exigiu que nós voltássemos. E foi uma loucura, porque o Padre Augusto e eu, ia falar que estamos, compramos o voo de um dia para o outro, sem mala de porão, né? Sem bagagem de porão, só com a mala de mão. E aí, no outro dia, veio o Padre Diogo, no outro dia veio o Padre Arnaldo com o Padre Balbino e o Padre Grisoni. Assim, foi assim, carreirinha, né? Mas tudo assim, decidido 2 dias. Sendo que o pior foi para o Padre Arnaldo e para o Padre Balbino, porque eles voltaram de vez, eles não voltam para Roma. E aí eles tiveram que... Tá vendo as coisas aí atrás de você? Seu quadro, livro... Eles tiveram que encaixotar tudo isso em 2, 3 dias. E você manda por navio, né? Você não traz no avião, né? Então eles tiveram que resolver isso tudo, assim, em 3, 4, foi uma loucura. Enfim, chegando aqui, ficamos no Sumaré, né? E fizemos o teste, né? Do coronavírus, aí, do coronavírus. E deu negativo, todo mundo deu negativo. E enfim, aí cada um foi para sua paróquia, né, para sua casa, a casa dos seus pais. Meus pais têm mais de 60 anos, meu pai trabalha na área de saúde, agora está em casa, né, porque eles deixaram assim. Então eu decidi, e eles moram num apartamento muito pequeno, né, porque minha irmã mora fora, eu moro fora. Então eu decidi vir para cá, para a casa do Padre Tiago Luciano, que você não conhece, né, para não dizer o contrário, né, seu amigo pessoal. E aí, estou aqui. Então, o Padre Ronaldo foi para a catedral, o Padre Antônio foi para a casa dos pais, o Padre Balbino foi para uma paróquia, não sei para onde ele está. Enfim, então é isso, foi esse Entendi. drama todo. E aí o senhor celebrou a Semana Santa aí junto com o Padre Tiago e o Padre Edivaldo, né? Que estava aí também, não sei se ele está aí, mas ele estava aí. Eu ia perguntar, como é que foi, né, essa Semana Santa? Tem uma paróquia vazia, né? Padre Tiago, eu vou falar isso na segunda-feira, mas que ele vai estar aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho. Mas para o senhor, né? Porque por mais que o senhor está 3 anos já em Roma, né? E aí não está com um povo, né? Mas o senhor já teve um povo, né? Então sabe o que é celebrar para o povo, celebrar para as pessoas ali, ver que como as pessoas se sentem, né? Como foi para o senhor, mesmo sem uma paróquia específica hoje, né? Como ficou no seu coração, o que o senhor pensava, né? Na Quinta-feira Santa em especial, que é o dia que é da instituição da Eucaristia, né? E aí, como foi isso para o senhor? E é a missa que eu mais gosto, né, do ano. Tem padres que gostam mais da vigília, mas essa é a missa que eu mais gosto do ano. Então, eu não tenho um povo, mas ao mesmo tempo é algo que a gente nunca experimentou, porque a gente, como padre estudante, a gente tem um privilégio, que são as pastorais. A gente faz pastoral em diversos lugares da Itália e do mundo. Claro, se você falar a língua daquele local. Então, por exemplo, lugares que eu já fiz pastoral. Santuários de Santa Rita de Cássia. Olha, eu me sinto super privilegiado. Eu celebrando missa aqui, o corpo em corpo de Santa Rita ali, ó. Assim, durante 20 dias. Nos Estados Unidos, né? Fiquei 2 meses servindo lá como vigário paroquial, numa paróquia em Manhattan. Em Portugal, na própria Itália. Então, sempre lugares com gente. A Igreja Católica nos Estados Unidos, né, mesmo depois de todos esses escândalos e tal, ela é muito viva. Quem é católico nos Estados Unidos é muito vivo, né, é muito devoto, vai à igreja e canta e participa. E o Brasil nem se fala, né? Nem se fala. Então, foi uma experiência que eu nunca tinha passado, mesmo estando sem o povo. E mesmo em Roma, quando a gente não vai para essas pastorais, a gente está no colégio. Então, no mínimo você tem 80, 90 pessoas ali, porque você tem os padres que moram, você tem as irmãs que moram no colégio e, eventualmente, você tem os funcionários ou algum amigo de algum padre que vai participar da missa. Ou algum brasileiro que vai, enfim. Então, foi um chororô danado, né? Imagina aí que aquele padre que está atrás de você deve ter chorado muito também, né? Porque ele também chora igual a gente, né? Ele chorou na entrevista que a gente fez aqui. Não, ele chora. Não, gente, o padre é ótimo. O padre Julinho é ótimo, porque ele tem aquela voz. Mas é um coração de manteiga, né? Manteiga derretida. Manteiga. Não, imagino. E aí, 3.000 pessoas, você imagina. De 3.000 pessoas, você celebrar para 3 pessoas. Né? É claro assim, o mistério acontece, o milagre acontece, a gente acredita piamente. Mas o nosso sacerdócio é para o povo. A gente é padre para vocês, afinal de contas, né? Até me arrepiei.
A gente é padre para o povo. E aí a gente Eu, está eu acho celebrando que que a gente... a maior dificuldade, a gente vai ter até uma psicóloga para falar aqui com a gente sobre isso, né? Desse momento, e em especial para o sacerdote, né? Porque assim, foi muito brusco, né? Para vocês mais ainda, né? Que na Itália do nada foi fechado, né? A gente ainda foi num processo. Infelizmente, as pessoas, tem muita gente ainda que não entendeu a gravidade da situação, né? Mas acho que quem está passando, quem já passou, quem já viu como os senhores que estavam na Itália, viu como a situação é difícil mesmo e precisa ser feito, né? Então, às vezes a gente fica preocupado com o psicológico do padre, né? Como o meu padre, o padre Júlio, que tem muita gente, né? 3.000 pessoas. Eu nem digo 3.000, mas num sábado santo passa isso, né? Mas Imagino. cada missa num domingo dá 1.800, 2.000 pessoas. E aí você não ter isso, né? E aí eu percebo que, por exemplo, na nossa conversa aqui, né? E quem conseguiu participar, ele falava, né, das missas online que ele estava captando 400 pontos de visualização das missas e que de repente ele podia estar alcançando muito mais, porque cada ponto desse ainda tem a família, né? E uma família de 4 pessoas, por exemplo. Então ele estava pensando que ele estava alcançando muito mais pessoas que uma missa, mas isso é provisório, né? Óbvio, a gente não Sim. vai ficar para sempre celebrando uma missa online, né? Porque o padre foi feito para o povo, né? Ele estudou para isso. Ele estudou, ele passou o tempo no seminário, 10 anos ou um pouco mais, dependendo da onde ele estuda, para poder estar com o povo, né? Cuidar do povo. E aí quem cuida dos padres, né? Então Pois é. essa tem sido um pensamento da Clero, e é por isso que surgiu essas lives, né? Não só, claro, que tem muito conteúdo dos padres para nós, e isso é maravilhoso, o pessoal tem gostado, mas também para a gente entender um pouco que o padre também precisa, né? O padre também precisa ser olhado com carinho, com atenção, claro, com a oração é especial, mas às vezes se cobra muito dos padres uma coisa que não tem necessidade, né? Eu tenho visto muita gente falando que padre não está fazendo nada, que não sei. O padre Tiago, coitado, não consegue nem me atender de vez em quando. Então, isso dentro da quarentena, né? Então, parar com essa ilusão de que padre não faz nada, que padre, ele cuida do povo dele, ele está sentindo cuidar do povo dele, né? E E os padres aí, que são párocos estão na linha de frente também. Porque não esqueçamos que tem morrido gente. Os padres têm ido fazer as exéquias, né? A gente respeita a distância, coloca a luva, coloca a máscara, mas ainda assim é um risco para eles, né? Que são párocos, são vigários, que tem... É claro, a gente está aqui, mas tem certas coisas, por exemplo, que o padre Tiago, ele tem que fazer. Porque, por exemplo, se, sei lá, acontece alguma coisa com alguém da sua casa, você espera que o padre Julinho é que vá, porque ele é seu pastor, né? Embora você conheça sim, outros padres, né? Mas sim, tem sim, essa relação afetiva. E sim. aí a gente... Eu tenho pensado muito nos padres idosos, porque, por exemplo, até mesmo a ideia... Eu tenho incrementado muito aqui meu perfil por conta do que você falou. A gente é formado para o povo. Eu não tenho um povo. Eu estou aprendendo lá história, estou aprendendo como fazer pesquisa histórica, porque a gente... Né, você estuda, você sabe, né? É um constante estudar, né? A gente não é que está pronto. E aí eu quero passar isso para as pessoas. Enquanto eu não estou lecionando, eu quero, de certa forma, dividir, compartilhar esse conhecimento. Agora, eu até na missa foi uma parte que eu dei uma segurada para não chorar. Eu lembro dos padres meus antigos, né? Eu lembro do meu pároco. Eles não sabem mexer nessas coisas, né? Não é do tempo deles, né? E assim, me comove muito pensar como estão os padres mais velhos, que em 50 anos de padres nunca passaram por isso, né? De ter igreja com duas, ainda mais aqui no Brasil, gente, isso aqui não é realidade. Então, assim, na Europa, até eles, mas aqui no Brasil, dia de semana em São Vicente, que era uma paróquia de bairro, pequena, né? Eu tinha 30 pessoas no mínimo. No mínimo, mínimo. Missa de terça-feira, botar assim, que é missa, entendeu? De quarta de semana. Nem aquela de segunda-feira pelos falecidos. Então, olha, o povo tem que rezar muito pelos padres antigos, pelos padres mais idosos, sobretudo. Porque nós, padres mais jovens, a gente ainda se vira, digamos assim, né? Agora, os padres mais antigos, eu me comovo, porque deve estar sendo muito difícil.
Eu ontem... Deve mesmo. Sim, eu tô vendo aí que você tá segurando também. É, eu... Não, eu tô tranquila. Ah, tá. Ainda tô. Porque você parou assim, eu falei, ih, pronto. Pois é, parou, né? Porque você tem contato, né? Você participa dos momentos, né? Na ordenação. Então você talvez saiba de uma. E como você faz essa arte, né? Porque fotografia é uma arte, né? Como você faz essa arte, você, né, capta certas coisas que outras pessoas não captam, né? No olhar, né? Enfim. Mas é isso. Ontem eu perguntei pro pessoal da minha paróquia de origem como é que estava o meu paro. Você pergunta para ele, vai dizer que tá tudo bem. E aí Quem tá eles lá na falaram, São ele Vicente de tá Paulo? levando. É o Eli? Não, na minha paróquia de origem. Ele. Ah, tá. É o Na minha Eli que tá paróquia em de São Vicente. origem, Tá. Pilares. Ah, é o Sim, Manzini, sim. Padre Padre Manzini, né? Mazini, O Padre Mazini, Manzini, Mazini, Padre Mazini. Manzini tá com Junto com o quantos Padre anos? Rômulo, né? Padre Rômulo, Ele tá, isso. ele tá Padre com Mazini tá quantos anos? com, sei lá, há mais de 70. É, né? É um senhor também Faz as já. contas Muito aí. alegre, mas é um senhor. 70, 70. Esse ano vai fazer 70. É um senhor de idade. Sim. Já E aí teve, agora já teve câncer, já, enfim. com tudo isso, né? Já a Itália já está fazendo uma reabertura, né? Um processo de reabertura para o povo voltar e tudo. E aqui a gente ainda está nesse processo, né? Infelizmente ainda é o histórico de a gente escutar as pessoas morrendo e estando no hospital tem aumentado, infelizmente hoje é a nossa realidade. Mas quando o senhor volta para a Itália, quando passar aqui, o senhor consegue voltar? Ou assim que voltar, abrir os aeroportos, o senhor consegue voltar? Então, a gente tem que rever isso porque lá eles estão na fase 2, né? Chamada fase Uhum. 2. Eles estão reabrindo as coisas aos poucos. Eu não sei porque geralmente no tempo do verão tudo fecha em Roma. Tudo fecha, as universidades, porque não é igual aqui que as coisas ficam abertas. E uma coisa que eu não sei é como é que isso vai se dar, porque já foi dito pelo governo italiano que universidade só em setembro. Antes de setembro, nós não teremos universidades abertas. A biblioteca, que é o que me interessaria nesse momento, eu também não sei se vai estar aberta ou não, né? Se a universidade vai estar fechada, mas no verão, como é que vai funcionar, né? Se tiver a reabertura. Então, tendo possibilidade de eu começar a estudar, imediatamente a diocese me manda de volta. Então, Tendo condições lá, sim, a princípio, provavelmente só depois de setembro, então, né? E setembro. como tudo muda, que a gente não sabe como acontece, né? Provavelmente a gente não tem isso muito fixo, né? Provavelmente em setembro o senhor volta. Eu posso voltar em Padre, junho, mas posso voltar em setembro. posso voltar em setembro. Como pode voltar só ano que vem também, né? Dependendo da situação. Pai, a gente está entrando 50 minutos já de live. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas aí deixa para uma próxima, quem sabe. Mas eu já te agradeço, né, imensamente sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A ideia da Cleron é, como eu disse para o senhor, a gente estar junto com os padres, né, sabendo que nós estamos olhando por eles. Né, o Padre Júlio veio falar também sobre... começou a série das lives, né, ele falou um pouquinho do momento dele, ele chorou, ele riu, ele brincou, Imagina. enfim, a gente brincou que ele fez bullying com o Padre Washington, enfim, Sempre. foi um momento dele, sempre. Foi um momento dele aqui, foi bom porque as pessoas viram que o padre é humano, né? Vocês Sim. não são de carne e osso, né? Choram, riem, enfim. Eu E tem imagino que ele amigos faça e bullying, tem... porque se o Padre Washington não for vascaíno, ele deve fazer bullying. O Padre O Washington é Padre vascaíno? Washington, Não. ele diz que é Flamengo, né? Ah, então por isso ele faz Sim. bullying, porque o Padre Julinho, ele faz bullying com quem não é vascaíno. Só responder uma pergunta aqui bem rapidinho que alguém mandou aqui. O senhor estuda com o Padre Jefferson? Ele chegou lá no início da pandemia, misericórdia. Sim, estudo com o Padre Jefferson. O Padre Jefferson faz um curso chamado Bens Culturais, que é um curso da mesma faculdade de História e Bens Culturais. Então, nós temos algumas matérias em comum. E o Padre Jefferson está bem, né? Ele está numa paróquia e chegou realmente bem no início da pandemia, não teve como ele retornar, porque ele estava indo, né? Então, como é que ele tem um processo jurídico, né, de documentação? Então, ele teria que passar por esse processo. Mas ele está bem, tive notícia dele ontem aqui pelo Instagram, segue lá o Insta dele, ele até postou explicando, né,
sobre a situação dele lá hoje. Enfim. O Roberto está perguntando se o senhor tem acesso ao Santo Padre ou ao Monsenhor Guido. Não, o Santo Padre de jeito nenhum, gente. Ninguém tem acesso ao Santo Padre. O único padre que tem acesso ao Santo Padre e tem da Arquidiocese é o Monsenhor Bruno, né? Porque trabalha na Secretaria de Estado, né? E acesso formal, né? Claro, ele fala com o Papa, assim como eu estou falando aqui com você, mas nenhum outro padre, mesmo quem trabalhou no Vaticano, quem não trabalha, nem o padre Fábio de Freitas, só quem tem acesso ao Papa assim, mais de perto é o Monsenhor Bruno. Então, você pode ver pela foto, um padre ou outro, mas acesso mesmo, só o Monsenhor Bruno. E o Monsenhor Guido Marini, não, assim, eu já ouvi pela rua algumas vezes. Se você ver lá no meu perfil, Roberto, tem lá a missa, ele celebrando a missa para mim e para o Padre Arnaldo. Pois o Padre Arnaldo trabalhava com ele, né? Então, enfim. Esse mesmo, Padre Bruno Lins, Monsenhor Bruno, isso. O Padre Arnaldo tem acesso ao Monsenhor Guido, assim, porque trabalhava com ele, né? Então, tem certo acesso. O senhor, nesses 3 anos, eu vi que o senhor tem uma foto com o Papa, né? Essa foi aquele momento tem algumas. Eu vi no seu Instagram uma, eu vi uma, mas não sei se tem mais de uma. Mas tem. É um momento muito específico com sacerdotes ou existe esse momento com o Papa? Sim, então. Foram 2 momentos que tivemos com o Papa. Na verdade, eu não participei de um, né? Porque eu dei mole, não sabia, porque foi surpresa, inclusive. Foi na audiência privada que ele deu para o colégio. Ele faz essa audiência privada com o colégio. E teve uma audiência que ele fez com os colégios, todos os padres estudantes de Roma. E aí foram esses 2 momentos que eu encontrei o Papa. Aí teria um terceiro momento, na verdade, que eu não sabia, porque ele recebeu os padres do meu curso. Só que eles não avisaram. E aí quem estava no curso aquele dia foi para a audiência com o Papa. Eu não fui. Não faltem aula. Não faltem aula. O Papa emérito fica próximo? O Roberto perguntou. De modo algum. Fica próximo fisicamente, assim, mas ele não tem mais força física. A cabeça, 100%, né? Muito lúcido. Mas ele não consegue mais se movimentar. E a Praça de São Pedro, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele não tem mais força física, não. O que tem de força intelectual ali, espiritual. Mental, né? Sim, muito, muito lúcido. Física, faz coisa. Não, entendi, imagina. Padre. Novamente eu vou te agradecer, vou pedir para o senhor dar a bênção para nós, mas eu venho te agradecer novamente a disponibilidade, né? A gente se falou rapidamente, o senhor aceitou logo. Então, aí, enfim, o Padre Júlio já veio, o Padre Fábio, a gente falou um pouquinho sobre solidão, foi muito bom. Ontem nós falamos sobre Maria com o Padre Mateus e hoje a gente está partilhando um pouquinho a sua vida, né? Dos seus estudos, como é que estão, como é que está a situação nessa questão. Espero que acabe tudo isso logo para o senhor voltar a estudar, acabar o seu mestrado e quem sabe o seu doutorado e o senhor poder voltar logo para o Brasil e lecionar e celebrar para nós aqui, viu? Não vá embora sem a Clero fotografar antes, pelo amor de Deus, eu não tenho uma foto sua. Vamos. Não Vamos tenho fazer uma essa foto collab. do senhor, entendeu? Não tenho, nunca fotografei o senhor, então, pelo amor de Deus, não vá embora antes da gente fotografar. Espero que o Santo Antônio, de repente, padre, me chama, que eu vou. Enfim, estamos juntos, unidos, tá? Conta com a Cleron, com a equipe, né? O Eduardo é a equipe Cleron, apesar de ser uma empresa de design, hashtag, mas ele caminha comigo, meu parceiro desde o início. Tá falando de você aqui. Então... Falando que você é parceiro dela. Tá dando tchau. Segue ele lá também, né? A hashtag é uma empresa de design, né? A princípio ele trabalha muito com o pessoal da Igreja Católica, né? Entende muito e acaba fazendo as artes maravilhosas para nós. Entende tanto que é a igreja quanto que é o próprio design. Então ele tem caminhado comigo e tem sido muito bom. Muito obrigado, padre, também. Amanhã a gente vai falar com o Luiz Cláudio Braga, paróquia. Ele é da minha origem, mas agora está em São Paulo, né? Ele Braga. Da minha origem, mas isso, Padre Luiz Cláudio Braga, a gente vai estar amanhã para falar um pouquinho de comunicação. Padre, muito obrigada e nos dê a sua bênção e o que o senhor quiser falar ainda para nós um pouquinho.
Sim, como eu disse no início, essa bênção de modo especial para todos aqueles meninos e meninas que se dedicam ao serviço do altar. Hoje eu ouvi uma história de São Domingos Sávio, desse amigo salesiano que eu disser aqui, e ele dizia que São Domingos Sávio tinha um ideal de santidade muito forte e que ele tinha diálogos com o São João Bosco nesse sentido. E me contou uma história muito comovente, dizendo que ele disse para São João Bosco, São Domingos Sávio disse, que seria santo a qualquer custo, né? Que ele queria muito ser santo, e São João Bosco disse que o ajudaria. Então, é o que eu peço aqui para todos os meninos e meninas, adolescentes, jovens que se dedicam a esse serviço, né? Que você sabe é tão sublime, e muitos até se colocam em situações, como é que eu vou dizer assim, de risco nessa pandemia, porque vão à paróquia, né, para poder arrumar as coisas e para poder servir, Deixar arrumado. para deixar arrumado, né? Às vezes a gente vê a missa certinha lá, a gente não vê que que teve gente que, né, teve que colocar luva, máscara para poder arrumar aquilo lá e tal. Então eu quero muito louvar a Deus eu já fui coroinha, né? Então quero muito louvar a Deus pela vida desses jovens, e que muitos evangelizam a família, né? Então é um serviço muito importante para a igreja, porque muitos evangelizam a família, o que é importante. Vem deles, né? Começam por eles, é bom. Exatamente. Então, por intercessão de São Domingos Sávio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um beijo, Padre. Outro, Deus abençoe, tá? Fica com Deus, e vamos fazer a colebe um dia. Me sigam lá no meu canal, me sigam lá no meu perfil. Segue pessoal. O Padre lá. Segue lá. Segue o Padre lá. Um beijo, tchau. Um abração, tchau, tchau.